Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Notas e Novidades. Estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui para vocês, trazendo novidades semanalmente aqui para vocês. Segue lá o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajudem a gente a crescer, deem sugestões de pessoas de destaque que vocês queiram que eu traga aqui no Notas e Novidades. Entra lá no nosso Instagram, Notas e Novidades, e sugira, comente. Estamos aguardando você. Muito obrigada. Hoje temos novidades e trazemos aqui uma pessoa muito legal. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. Ele é professor e tem um extenso currículo aqui que eu vou ler para vocês aqui, né? Formado em administração, professor, gestor com mais de 18 anos de trabalho, né? Especialista em gestão de equipes, pós-graduado, isso é um dos poucos, né? Currículo dele, pós-graduado em varejo, gestão e docência, criador da bioliderança no Brasil, mentor de carreiras, escritor, autor do livro Deixa Pra Mim, Doses Diárias de Maturidade, palestrante com experiência em desenvolvimento humano. Estou falando de quem? Juliano Gabriel Gazola. Bem-vindo ao Notas e Novidades. Olá, bom dia para você. Muito obrigado pelo convite. E cabe mais coisa nesse currículo, né? Juliano, a gente tem que sempre aprimorar. Né? Mas eu resumi, Juliano, resumi aí, porque é bastante, né, formação que você tem. Você quer complementar? Você pode complementar também. A gente sempre busca aprimorar. Eu sempre fui um cara inconformado. Então, se o status quo está indo para lá, eu procurava entender, cumprir o meu papel, mas também procurar entender um caminho diferente. E nos estudos a mesma coisa. Hoje eu estudo praticamente quase tudo: filosofia, ciências políticas, história, arqueologia, espiritualidade de uma forma geral. E aí a gente vai acrescentando, né? Mas é bom a gente... Eu sempre falo para os meus clientes, você tem que ser... A galera sempre procurava ser especialista em alguma coisa. E eu decidi, Wanda, ser generalista aprofundado. Ou seja, eu gostar de tudo, mas me aprofundar de tudo. Então essa é a ideia. E não parar nunca, né? De estudar e aprimorar. Não, realmente eu fiquei muito impressionado com o seu currículo, que é Obrigado. Super extenso, muito bem preparado para exercer, né, o que você exerce hoje como palestrante. Você é o criador da bioliderança. E você tem como propósito e metodologia inovadora fortalecer indivíduos e grupos. O que é bioliderança, Gazola? Obrigado. Bioliderança foi uma união, né? Eu tenho já 7 cirurgias no meu quadril e joelho. Tive uma doença com 3 anos de idade. E dos 3 aos 14 eu fiz 7 cirurgias. E a medicina tradicional nunca preencheu todo o vazio das minhas perguntas internas. É uma infecção que se abateu ali na cabeça do fêmur e provocou um estrago. E aquilo ficou martelando na minha vida. Em 2016, eu estava assistindo o futsal do meu filho, na beira da quadra. Uns 3 metros do meu lado tinha o fundador da reprogramação biológica no país, Dr. Maurício. E eu fiz umas 2, 3 perguntas, depois eu percebi que ele estava meio agitado assistindo o filho dele e ele o meu. E eu resolvi um problema dele, com 2 perguntas lá. Que a minha profissão nada mais é do que eu tenho que estudar para fazer perguntas inteligentes. Essa é a minha profissão. Se você for resumir, né? Sim. E nisso ele gostou do meu trabalho e quis que eu atendesse ele na parte da empresa dele. E eu fui atender, depois de umas 3 sessões, ele foi querer me pagar. Eu falei, olha, nem sei quanto é que eu vou te cobrar. 2 dias depois ele me ligou me oferecendo o curso dele em pagamento, uma permuta. Eu voltei para casa pensando, vou fazer. E aí eu descobri, através da medicina germânica, a origem dos conflitos que afetaram o meu quadril esquerdo, o porquê do meu quadril esquerdo. E eu pensei, gente, isso aqui para mim faz todo sentido. E por que não aplicar a medicina germânica nos negócios? Porque o ser humano tem uma capacidade enorme de adoecer a outra pessoa. Vou repetir.
O ser humano tem uma capacidade enorme de adoecer outro ser humano. E a maioria das doenças que nós avistamos, ou grande parte, elas vêm do trabalho. Desde burnout a queda de cabelo. Isso é provocado pelo trabalho. Tanto em casa, mas muito no trabalho. E eu vi uma oportunidade de trazer a nova medicina germânica para o business, com a minha expertise já de petróleo e gás, de agronegócio, e pensei, essa é uma chave que eu vou trabalhar. E a bioliderança resume esse contexto. Então você traz todo o conceito intelectual, biológico e espiritual para os negócios. E a germânica é uma perna da bioliderança. Tem a questão intelectual dos estudos, diversos estudos, desde Falcone aos principais autores de negócios do mundo, mas também desde Gandhi, Jesus Cristo, Aristóteles, Platão, Chiavenato. Você dá uma mergulhada muito boa nos conteúdos. Então a bioliderança reúne todos esses conteúdos maravilhosos. E eu estou aplicando no business. Então hoje, para um gestor, ao invés... Eu trago um atestado médico para você. Você é minha gestora. Normalmente, o que um gestor faz? Pega o atestado, vê lá quantos dias o funcionário vai ficar afastado, fica chateado, fica às vezes bravo, já analisa custo, prejuízo, ou a tarefa que vai ficar parada até ele voltar. E eu ensino o gestor a pegar o atestado médico, que nós temos que pegar, mas devolver com uma ou duas ou três perguntas para aquele funcionário, para ele voltar antes. Que o processo de cura se acelerar e ele voltar antes para o trabalho. Isso vale muito dinheiro num contexto mundial. Então eu ajudo as empresas a fortalecer aquele indivíduo, porque nós adoecemos porque eu sempre uso uma frase, o qual eu me orgulho muito, que está inclusive no meu livro: quanto mais eu amadureço, menos eu adoeço. Então essa é a bioliderança, ela compõe uma série de conteúdos que vai te deixar mais forte. Bacana. E Gazola, qual o primeiro passo que qualquer pessoa deve dar para identificar e superar os conflitos biológicos e sistêmicos que travam o seu progresso? Como é que funciona isso? Fazer o que eu fiz, que é ter curiosidade de saber por que a gente adoece. Você deve ter se perguntado já inúmeras vezes na tua vida aquela pergunta assim, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Então o primeiro passo é você ter curiosidade de entender e procurar mais respostas do que as tradicionais. E entender que o corpo, a nossa mente, o nosso emocional, ele afeta todo o nosso sistema. Qualquer tecido do seu corpo, ele reage a diferentes tipos de problemas. Desde uma coisa mais simples, de pele, até as vísceras, os nossos órgãos mais vitais. Então essa curiosidade, e eu acrescento um item ainda, Wanda. O ser humano precisa estar flexível, o ser humano precisa estar aberto. E diversas ferramentas existem hoje para medir se você está aberto a aprendizado, aberto a quebrar paradigmas. Então a abertura a isso te possibilita a crescer e ter novas ideias, novos projetos, novas ações e, obviamente, você ter uma sinapse cerebral a ressignificar. O ser humano precisa ressignificar. E aí você consegue ter esses passos para identificar os conflitos. E são vários conflitos, né, Wanda? Tem conflitos aí simples, mas também aqueles que impactam o seu desempenho e que, obviamente, lá na frente vão afetar o resultado das empresas. A gente não pode esquecer jamais que eu sempre falo para os meus clientes de corporativo. As pessoas nos contratam por 2 motivos: resolver problema e dar resultado. Aí as adjacências que ficam em torno é o que a gente trabalha para que a pessoa não esqueça de dar resultado e resolver problema. Com certeza, porque a empresa precisa de resultados para sua sobrevivência, né? Não tem nem como ser diferente, né, Gazola? Qualquer cultura precisa estar voltada a resultado. Precisa estar voltada. Então, você fala que a bioliderança ela integra conceitos como cristocracia, muito interessante, reprogramação biológica e a nova medicina germânica. Explica isso para a gente. Maravilha. Bom, a medicina germânica ela advém do Dr. Hammer na década de 70, 80,
um médico alemão, o qual trabalhava lá com pacientes ligados ao câncer. E nós tivemos um evento traumático, ele passou por um evento grande e traumático, foi o filho dele tomou um tiro nas férias e o filho dele ficou em coma de agosto a janeiro ou fevereiro, se não me engano. Ou ali nesse período, vindo a falecer. E meses depois, o Dr. Hammer teve um câncer de testículo, no testículo direito, se não me engano. E ele pegou assim, mas como assim, né? Eu, um médico tão experiente. E aí ele foi nos pacientes dele e fez a seguinte pergunta: olha, todos os pacientes com câncer, com tumores, eu não costumo falar câncer, falo crescimento de tecido em um determinado lugar. E ele fez a mesma pergunta: olha, você passou por algum trauma emocional, alguma coisa? E as pessoas foram relatando. Sim, aqui, lá, aqui, com essas pessoas, ou com esse emprego, ou com esse território. E ele começou a desenhar e fundou a Nova Medicina Germânica, por isso do Nova Medicina. Sim. E ele sofreu grandes retaliações do corpo da medicina tradicional. Teve que ser exilado em outros países, mas ele expandiu a Nova Medicina Germânica pelo mundo. E vindo a falecer há pouco tempo, não fazem acho que 5 ou 6 anos que ele faleceu. Então essa é a medicina germânica. A reprogramação biológica, ela une, além da Nova Medicina Germânica, a cinesiologia tecidual, que é você tocar o tecido, fazer testes corporais, a cinesiologia muscular, de você testar o músculo para o músculo responder de acordo com os conflitos, e uma série de outros conteúdos. A própria constelação sistêmica também está incorporada dentro da reprogramação biológica, o qual eu também fiz a constelação, e hoje eu uso ela quando eu sinto que preciso anexar algum conteúdo naquele indivíduo, naquela pessoa, naquele grupo. E a cristocracia é algo que há 4 anos eu venho me dedicando muito, que eu busco a minha reforma íntima. Então eu entendi, e eu converso muito com a minha esposa, nós estamos buscando a nossa reforma íntima, que é quanto mais amadurecer, menos adoecer. Esse é o primeiro passo. E a cristocracia me ajuda a fé raciocinada. Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu li a Bíblia, era lindo de ver, mas eu não tinha um completo entendimento. E eu começo a buscar, e já estou num trabalho de entender o que exatamente está escrito lá. A Bíblia original, por exemplo, em aramaico, ela não tinha nenhuma vogal, era só consoante. Ela não tinha espaço entre as palavras. E aí você pega essas Bíblias, são mais de 8 mil Bíblias no mundo hoje. Cada uma diz uma coisa, muda um pouquinho da palavra, o contexto muda. Um exemplo, Daniel falou assim, não sei se foi Daniel ou Salomão, mas teve um personagem que falou assim: eu estou muito feliz de estar aqui com a Wanda hoje no programa. Só que no original ele disse exatamente assim: eu estou como se tivesse com gordura entre os dentes. Essa é a frase original. Aí você tem que voltar para a época e entender que quando você estava com gordura entre os dentes, naquela época, era festa. Porque você matava o animal, reunia as pessoas. E aí isto era felicidade para eles naquela época. E eu comecei assim, poxa, eu vou estudar a Bíblia para gestão. E quando eu me deparei com a infinidade de recursos que a Bíblia tem para gerir pessoas, um grupo, ou indivíduo, ou empresa, seja empresa que fatura 10 milhões por ano, ou empresas que eu atendo que faturam mais de 1 bi. Sejam executivos experientes, com mais de 20 anos de carreira na área de gestão, seja um indivíduo que está começando agora como gerente de produção. E a Bíblia uniu-se com a bioliderança para criar esse conceito de a minha reforma íntima ou a melhoria dos meus processos, a minha melhoria, a Bíblia é uma composição crucial. Então eu estou cada vez mais apaixonado por esse tema e venho me aperfeiçoando. Juliano, Gazola? Gazola. Gazola ou Juliano? Gazola. Vamos de Gazola, Vamos de porque Gazola, aí né? nos remete à intimidade, à amizade. Gazola, eu acho assim, muito interessante essas ferramentas que você utiliza de reprogramação biológica, da nova medicina germânica, da constelação familiar, que eu acho que funciona muito, não é?
Mas assim, me dê um exemplo prático, assim, dentro de uma empresa, de como a bioliderança, com o uso de todas essas ferramentas, ajudaram a empresa. Olha, vai faltar tempo, mas vamos lá. Vamos imaginar que você é um gestor muito severo, muito duro, dá resultado para o negócio. Você é severo e duro porque você foi criado assim. Você teve lá uma infância onde os seus pais, principalmente a figura masculina da sua família, ele foi um cara que foi trabalhar e deixou o amor, o zelo, o cuidado, o carinho, a brincadeira com a mãe. E ele foi trabalhar. Isso é comum no Brasil, né? E você se torna gestor de uma grande empresa e você contrata uma secretária, tem lá a sua staff, e depois de um ano de trabalho você se depara, chega no teu trabalho de manhã cedo, ninguém chegou no escritório ainda, e você vê em volta da cadeira da tua secretária, no chão, um monte de cabelo. Cabelo no chão. Qual seria a reação de um gestor tradicional? Qual seria a reação de um gestor? Nossa, que porquice, não limparam, que vergonha, onde já se viu? Como assim, né? Deixa isso aí, não tem capricho. E eu ensino o gestor a entender que ele está causando aquela queda de cabelo naquela funcionária. Nossa, Gazola. Porque cabelo, qual é a função do nosso cabelo? É proteção. Pode ser você, gestor, que esteja causando aquela desproteção naquela pessoa. Vamos imaginar, como eu falei, que você é um gestor duro, severo. E esta funcionária entenda que ela tinha uma certa proteção, ela entrou na empresa, ela começou bem, e de repente você, através das suas críticas, você, através dos seus comandos mais severos e muitas vezes inapropriados, ela foi se sentindo ameaçada, ou seja, eu posso vir a perder meu emprego, eu não estou mais me sentindo protegida como estava antes. E se ela entende que aquele território é como se fosse uma casa dela, e se pior, se aquela funcionária entender que você figura como pai dela, ou seja, uma proteção paterna, vai acelerar o processo de queda. Ou qualquer outro órgão, vamos pegar uma outra víscera, ou um outro órgão. Quando você pega um funcionário com infecção urinária, recorrentes infecções urinárias, e você, qual que é a postura número 1 de um gestor? Né? Você acaba se preocupando, se chateando, mandando, vai se tratar aí. Né? Só não sai do banheiro. Né? Não sai do banheiro. Só que a gente não pode esquecer que o que contempla o mercado de trabalho, uma empresa? O mamífero. Vamos pegar os mamíferos. A primeira coisa que eles disputam, a primeira coisa que eles querem blindar, chama-se território. E quando você entra numa empresa, quando você conquista, entrega o currículo aqui na Wanda, consegui meu primeiro emprego, e eu, sentei na minha cadeira. A primeira coisa que eu vou me preocupar é assim, qual que é a minha cadeira, a minha mesa? É o meu território. Já imaginou você que é gestor, você tem um supervisor de vendas e ele não está indo muito bem. E você contrata um estagiário, um staff ou um trainee, como hoje é muito comum, para grudar nesse supervisor. E do nada esse supervisor tem infecção urinária, seja mulher ou seja homem. Na mulher, ela é muito mais sensível, ela demonstra muito mais que tem infecção urinária. O homem já consegue disfarçar um pouco melhor. E aí eu ensino para o gestor que está tendo uma ameaça de território aqui. Então você tem que trazer, se você é gestor, promover um território mais seguro dentro do seu negócio. Para que você não perca pessoas por uma simples ameaça de território. E ela pode ser real ou não. Como, por exemplo, Davi com Saul, na Bíblia. Davi, o grande rei, Saul, o grande rei, tinha Davizinho, que foi lá e matou Golias. Saul entendeu, ou colocou na cabeça dele, que tenho certeza que Saul teve infecção urinária, porque ele, na cabeça dele, entendeu que Davi queria o reinado dele. Então, muitas vezes os conflitos são reais, mas muitas vezes são imaginários. Exatamente, Gazola. Como que você vai atuar num caso assim que esses conflitos que possam vir a existir na contratação, por exemplo,
de um colaborador. Quando chega um novo colaborador numa empresa, os outros já o veem como ameaça e começam às vezes, a ignorar, a não ouvir, tratar uma série de atitudes, né? Uma série de atitudes negativas para a empresa. Como que o gestor deve atuar? Aí nós vamos de primeiro o mandamento novo que Jesus Cristo colocou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente esquece disso. Numa palestra que dei de Cipate, eu lembro que eu estava indo até o local da palestra e cruzei com um bebedouro, e embaixo do bebedouro tinha água no chão. E, Cipate, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Sim. E eu falei lá no microfone, falei assim: quando Jesus falou esse novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é você ver aquela água no bebedouro e ir lá secar ou lá alertar, porque outra pessoa pode escorregar e vir até a óbito. Claro. Já vi tanto caso em casa assim. Sim. E então você orientar o seu cliente que, apesar de todas as cobranças numéricas de EBITDA, de resultado, de VA, de valuation, qualquer que seja a expressão em inglês nos negócios que você cria, que você copia, que o importar-se com o ser humano ainda é a primeira opção. E a cristocracia veio para mostrar isso para o indivíduo. Porque apesar da meta de resultado, dos trimestres serem elevadas, a preocupação com o indivíduo ela deve prevalecer. E qual é o conteúdo que será que eu vou pegar alguma PNL? Será que eu pego algum livro do Philip Kotler? Ou do Anthony Robbins? Qualquer um aqui do Thiago Brunet? Não, é a Bíblia. Ela está escrito lá porque eu devo me importar com o outro. E aí, depois de muitos estudos, a gente entende que as coisas... Eu sempre falo uma frase muito dura para as pessoas. Cada um tem a vida que merece. E aí as pessoas acabam tendo um impacto muito grande com essa frase. Vou falar para você que está assistindo a gente. Cada um tem a vida que merece. Desde as coisas boas, desde as coisas que vão de fato fazer parte da tua evolução. Quando você já entende isso e aceita, já é um grande passo para você adoecer menos. Para você ficar menos tempo na doença. Nós não estaremos livres das doenças. Mas eu entendo que eu posso ficar menos tempo na doença. Por que vamos pegar aqui, as doenças são crônicas, ficam muito tempo comigo? Porque eu não... Vou dar uma exagerada aqui, depois o pessoal me corrige se eu estiver errado. Veja se você não tem um grande problema em perdoar. Está lá crônico, você tem uma doença crônica. Eu não me perdoo porque eu perdi aquele lugar no emprego. Eu não perdoo a traição do meu marido ou da minha esposa. E aí você fica mastigando, ruminando aquele sentimento. Por exemplo, já tem uma expressão muito conhecida, né? Quando você não perdoa, é como se fosse um copo de veneno aqui. Eu fico tomando veneno todo dia. Quando eu não perdoo as pessoas que fizeram algo por mim, contra mim, ou que eu imagino que fizeram contra mim. Por isso que eu falo, como Saul viu que Davi, imaginou que Davi queria o trono dele, e não era nada disso. Inclusive Davi falou: olha, meu senhor, não quero o seu reino. Tanto é que Jonatas, filho de Davi, que teria todos os motivos do mundo para também desconfiar de Davi, ficou do lado de Davi: olha, estamos junto, meu pai está meio esquisito. Então vejam como os conflitos eles são reais, mas muitos deles são da cabeça das pessoas, criados pela gente. Né? Por exemplo, o meu chefe não me deu bom dia. Hoje não. Nossa, então acabou meu mundo. Meu Deus, você é demitido. A Wanda chegou hoje no trabalho, mal e mal olhou para as pessoas, ou o Juliano chegou, eu já crio todo um arsenal. Eu sempre também estudo muito a espiritualidade, então você dá asas para os espíritos malfeitores ficarem te observando, sendo que você tem um número gigantesco de espíritos protetores ao seu lado. Por isso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolher. Uma vez me perguntaram o que era inteligência. E eu fiquei assim: poxa, eu posso dar uma resposta conceituada, trabalhada, né? Estudada? Não. E a mais simples para mim é: você ser um cara inteligente é você escolher o caminho do bem. Você ser um ser humano inteligente é escolher o caminho do bem.
E eu não estou falando de currículo, de pós, de PhD, doutorado, não. Você escolher o caminho do bem. Isto é ser um ser humano inteligente. Então, esses trabalhos que a gente faz nas corporações com o único objetivo, trazer a vida adulta para as pessoas. Então, quando essa situação, quando você contrata alguém que realmente causa uma apreensão entre a equipe, é um sinal de alerta de que a gente tem que já tomar uma atitude, já fazer alguma coisa? Sinal de alerta? Exato. Você não pode ser... Uma vez eu lembro de um filme que eu assisti, premiado, uma série de guerra, da Segunda Guerra Mundial, que fala que você não pode ser um general com um uniforme vazio. Você não pode ter lá todas as estrelas, as insígnias de comandante, mas ele ser vazio. E a lentidão é um dos itens que mais atrapalha a gestão. E eu falo com propriedade, porque eu, por exemplo, sofri muito quando fui gestor de petróleo e gás, porque eu sempre fui muito competitivo. E quando eu era promotor e fui subindo, foram quase 10 ou 11 promoções em 10 anos. Mudanças tanto verticais quanto horizontais quanto verticais. A horizontal é quando você não muda muito o teu ranqueamento, você vai mudando só de letra. Supervisor 1, supervisor 2, supervisor 3, ou números ou letras. E a vertical é quando você vai de promotor para supervisor, gerente e tal. E eu, Wanda, fui muito lento, por exemplo, para agir quando você identifica pessoas que estão perturbando ou o desempenho não está muito bom. Então, se você é gestor, uma das coisas que mais vale como reflexão é agir rapidamente quando o seu time apresenta queda de desempenho. Queda de desempenho e também não fique tem esperando muito, não. Aquele colaborador que quer desestabilizar a equipe, lidera, né, situações, né, para realmente a coisa não ir para frente, né? Ele começa, na cabeça dele, criar situações da empresa, está acontecendo isso, e começa a disseminar, né, coisas assim que podem prejudicar o desempenho de todos. Geralmente identifique os vitimistas e os coitadinhos. Se você puder, sendo o gestor que está assistindo a gente, ou se você é um coitadinho, um vitimista, fique em alerta. Quando você tem os coitadinhos, só comigo, por que comigo, ó céus, ó vida, até tem um desenho animado que tinha disso, né? Sim. Então, se você identificar essas pessoas, haja rapidamente. Rapidamente. Eu sempre falo uma frase, eu gosto muito de criar algumas frases. Eu percebi que ao longo da minha jornada as pessoas buscam ser boas em alguma coisa. Eu preciso ser bom em entrevista, eu preciso ser bom aqui na empresa, eu preciso ser um bom professor, eu preciso ser bom em algo. Mas eu tenho percebido que as pessoas esquecem de serem fortes. Então eu uso uma expressão que é: seja forte primeiro e bom depois. E eu não estou falando de bondade. Como que é isso? Seja forte primeiro. É você identificar os problemas reais da sua vida. Você ser maduro para enfrentar, por exemplo, a sua esposa te trai ou te traiu. É um problema sério? É um problema sério. Mas se eu te falar que parte disso aí é a sua responsabilidade. E se eu falar, você mereceu ser traído? Essa frase ela gera muito impacto. Muito. Então, quando você promove, por exemplo, uma mulher, vou pegar o homem como exemplo, né? O homem mulherengo que trai suas esposas. Ele trabalha nas empresas, ele é supervisor, ele é gerente. E como é que você identifica o potencial de um homem trair a esposa? Não é só olhar o celular, ver mensagens. Você simplesmente olha assim, peraí, o meu marido, o pai do meu marido foi mulherengo. Outra coisa, a mãe do meu marido, ela não se deu muito bem com o meu marido. Ou seja, tem uma grande vazio materno. Então você tem dois caminhos para identificar um homem mulherengo. Aquele que copia o próprio pai, o seu sogro, no caso, ou aquele marido que tem uma grande carência, afetividade feminina. Porque ele vai procurar em todas as mulheres a sua própria mãe. Ele vai procurar em todas as mulheres a sua própria mãe. E às vezes aquela esposa não quer fazer o papel de mãe. E esse homem une esses fatores de pai mulherengo
com mãe ausente e vai procurar outras mulheres. Isso está no mercado de trabalho. Essa pessoa é gerente, gestora, você pode identificar, você pode minar, você pode conduzir ele à racionalidade, trazer a vida adulta a ele. Por isso que eu desenvolvi as camadas de maturidade. De tanto estudar, cheguei em conteúdos do professor Olavo de Carvalho, que desenvolveu as camadas da personalidade. E eu adaptei e trouxe as camadas de maturidade. E hoje você consegue mapear qual é a camada de maturidade que a Wanda está, que o Juliano está. E aí você começa a entender, por exemplo, por que o americano é o país que todo mundo quer morar? Por que os Estados Unidos é o país que todo mundo sonha em instalar a nova vida, a América? Porque você tem um nível de maturidade diferente. Wanda, se eu, aqui no Brasil, se um ser humano consegue juntar 300 mil reais, o que ele pensa? A primeira coisa que ele pensa. O brasileiro. Vou comprar uma casa. Muitos ainda comprar um carro. O americano pensa, eu preciso abrir um negócio. Eu preciso reinvestir no meu negócio. Eu preciso abrir mais um negócio. Se você olhar a pirâmide de onde as pessoas colocam o seu dinheiro, modelo americano e modelo brasileiro, você percebe que o brasileiro está numa camada quarta de maturidade, que é a camada que eu quero ser feliz e não quero ser infeliz. Juliano, mas está certo? Você tem que brigar pela felicidade e buscar não ser infeliz. Mas o americano está na sexta camada, que é a camada do resultado, do trabalho, do honrar o seu próprio nome com o seu trabalho, o expandir com o seu trabalho. E isso é você se promover para ser forte. Se eu ficar só na minha vida, Wanda, querer ser feliz e não ser infeliz, eu fico num looping. Quando eu estou infeliz, vem um carnavalzinho, vem um futebolzinho para me deixar mais feliz. Quando eu estou feliz, aí vem um imposto, algum problema, alguma crise. Por isso que o americano ele dá a volta em cima das crises, ele se sobressai, porque ele está numa camada de maturidade superior. Mas são 12 camadas. E eu ensino através das minhas mentorias, tanto individuais quanto em grupo, nos treinamentos e palestras, que a gente deve buscar pelo menos a 8ª camada. Que é a camada, até vou dar uma dica para o pessoal, é a camada onde você olha para trás na sua vida, você olha para trás e fala assim, poxa, eu resolvi todos os problemas da minha vida, com todas as pessoas que eu passei. E eu já fiz esse experimento, é muito bom, é libertador. Vou dar um exemplo aqui. Teve um episódio com um empresário que eu trabalhei para ele e eu trabalhei 1 ano para ele. Isso no passado. Mas eu não fui bem. Meu desempenho não foi bom. Certa vez, 3 anos depois, eu não estava mais trabalhando para ele, eu achei ele no LinkedIn. Mandei uma mensagem para ele. Quer tomar um café com você? Aí ele, depois de um tempo, receitou e foi lá no meu escritório tomar um café. E ele, louco de curiosidade, sabia o que eu queria. E eu falei assim, desculpa, queria pedir perdão para você, porque o meu desempenho, quando eu trabalhei para você, para sua empresa, não foi satisfatório. E eu queria limpar isso com ele. Ficava aqui comigo, mastigando. E tanto estudar, eu comecei a olhar os meus monstrinhos. E foi libertador quando a pessoa olha para você e fala assim, Juliano, tá tudo certo. Tá em paz. A minha paz também veio. Então, quando você busca atingir uma camada superior, você vai eliminando aqueles medos de camada inferior, que assim, poxa, nós estamos aqui na Terra só para não ser feliz, não ser infeliz e ser feliz. É muito mais. Por exemplo, uma camada 7ª, 8ª é a camada onde você começa já a devolver para a sociedade aquilo que você tem. Mas é difícil chegar aí, né, Juliano? Nós tivemos grandes exemplos, tivemos Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, você teve Napoleão Bonaparte, você teve inúmeras, isso incontáveis. Mas você também pode. Um exemplo, de tudo que eu estudei, eu poderia ser um obeso intelectual. Simplesmente me guardar para mim, distribuir para os meus filhos, para minha esposa e guardar para o meu seio familiar. Mas se eu quero mais, eu preciso expandir e contaminar as pessoas com aquilo que eu sei. Se o que eu sei de gestão e bioliderança, as doenças no trabalho, você adoecer um ser humano, e se eu fico calado? Você acha que é egoísmo? Empresas? Você acha que é egoísmo guardar isso? Eu vejo como o ego, obviamente, mas vejo também como os medos de você ser questionado, as pessoas, não concordo com você, você está errado.
E aí você trabalhar o teu conceito, vamos imaginar Aristóteles, Platão e Aristóteles. Como que eles faziam na antiguidade? Eles iam para a praça conversar, explicar. Aristóteles, inclusive, foi acusado e, vamos dizer assim, preso. Porque pegava a galera jovem e falava, é isso aqui. Mas ele ia lá e falava, essa exposição é necessária. E quando você tem medo de não se expor, você é tímido, vamos supor que você seja uma pessoa tímida, você está numa camada bem inferior de maturidade. Você tem que ser um indivíduo sem vergonha. E não é aquele sem vergonha do ditado popular. Sem vergonha nenhuma. De falar em público, de dizer assim, professora, não entendi. Quanta criança tem na escola hoje que tem vergonha de falar assim, olha, professora, eu não entendi. Tá, mas essa vergonha, essa timidez, ela tem uma causa. Várias Você causas. Tem que buscar muitas causas, né? Várias. Impacto sofrido lá atrás, em outro momento da sua vida. Vamos dizer, para algumas pessoas, a infância. A infância. Para outros estudos, o qual a gente poderia agendar outro dia, outras passagens. Outras passagens. Né? Mas vamos lá para a primeira infância. Vou dar um exemplo aqui. Eu dei um exemplo no corporativo. Porque geralmente quando você pergunta assim, viu, quem é pai aqui? Aí todo mundo levanta a mão, porque é muito comum. Você tem uma criança, tem aqui na mesa de centro, tem uma mesinha, a sala cheia de convidados, e você tem um filhinho de 5 anos. E tem uma jarra d'água e copos de vidro. A criança está com sede. E ela vai lá, com toda a força dela, vai lá e quer assim, ó, eu quero água. Ela vai lá, pega a jarra e vai querer se servir. Uma mãe, né, preocupada, grita assim, não, filho, vai se machucar, vai quebrar. Muito pesado para você. Naquele momento, eu posso já travar o cérebro daquela criança, onde ela vai entender que tentar quebra. Tentar quebra. Sendo que poderia fazer o quê? Filha, você quer água? Você quer água? Se ajoelha, deixa ela tentar se servir. Ajude ela a se servir. Nisso, você evita aquele trauma de tentar, quebra. E aí isso vai se expandindo, até o momento que você é CLT por 18 anos e quer montar o teu negócio, você se lembra, tentar quebra. E isso você tem milhões de pessoas aqui no Brasil com essas travas. Eu tenho algumas travas, você tem algumas travas, mas o principal eu quero identificar quais são, eu quero vencê-las. E isso faz parte do meu trabalho quando você encontra... Eu tenho executivos que eu atendo de mais de 300 mil de salário por ano, que a performance em público para falar ainda é de um CLT, de início de carreira. E você precisa destravar isso. Né? Você vai identificando a origem do conflito, pega a cena, destrava a cena. Então, por exemplo, com uma pessoa... Vamos supor que essa criancinha da jarra de vidro tivesse 25 anos hoje. O que eu faria com ela? Primeira coisa que eu faria é identificar a origem, deita ela na maca, fala para ela ficar lembrando da cena, faz a terapia craniana, daqui a 30 ou 40 minutos ela não lembra mais da cena. Ela vai tentar voltar à cena, não vai conseguir lembrar. Já é um meio para você, agora está livre o caminho. Já não tem mais. Só que tem a parte dela. Você tem que fazer curso de oratória, curso de expressão, o corpo fala, literatura, ler, se expor. Eu tenho um amigo que é obeso intelectualmente. Tenho vários. E eu sempre provoco ele. Quando é que você vai palestrar? Nem que seja de graça. Porque o que tem dentro do seu coração, o que tem dentro da sua cabeça é muito amplo. Você pode dar muito mais amor para as pessoas do que você dá hoje. E aí você vai provocando a pessoa. Então esse trabalho que a bioliderança ela aborda é muita coisa. Mas eu tenho certeza que um objetivo eu tenho. Deixar as pessoas mais fortes, são 2. Deixar a pessoa mais forte e quanto mais você amadurecer, eu te garanto que você vai adoecer menos. Ou ficar menos tempo na doença. Né? Ficar menos tempo com infecção urinária, menos tempo com problema muscular, menos tempo caindo cabelo, menos tempo com problema de pele. E assim vai. É uma infinidade de assuntos. Mas, Gazola, assim, no ambiente, em um mundo corporativo, onde o foco muitas vezes é números, resultados. Exato. E tem que ser. Tem que ser. E como que você vai convencer, como que você convence as empresas a priorizarem o fortalecimento do corpo, intelecto e espírito dos seus colaboradores? Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei no Petróleo e Gás, e Petróleo e Gás era varejo,
commodity, com botijões de cozinha, botijão de gás. E eu trabalhei numa empresa que o resultado dela o EBITDA dela era 3 vezes a segunda, terceira e quarta colocada, juntas. O produto é o mesmo, só muda a cor do botijão. E aí eu via que o nível de maturidade do grupo era a diferença. Como eu tratava as pessoas era diferente. Vamos pegar o empresário como é que eu convenço ele? O que vale a pena? O sujeito imaturo que não sabe receber um não? Ou um sujeito maduro que provoca e procura ter outras alternativas para as várias respostas não que ele teve? Então, um vendedor que recebe muitos nãos e se abate, ele é imaturo. Não é só técnica. Um vendedor que recebe muitos nãos, mas provoca e vai fundo até conseguir o próximo sim, ele é um sujeito mais maduro. Como é que eu convenço, por exemplo, uma empresa? Vou dar um exemplo para você com a frase do Peter Drucker, o famoso Peter Drucker, pai da administração. Ele falou assim, certa vez: a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Então você pode fazer uma estratégia maravilhosa, copiar a estratégia vencedora da Disney. Mas se a cultura daquele povo não for bem desenvolvida, e o que é cultura? Intelecto, maturidade, aprimoramento, nível de maturidade de verdade daquelas pessoas, vai tudo por água abaixo. Então você mostra e prova para aquele empresário que a cultura, hoje se fala muito em cultura organizacional. É quando você mostra para o empresário que através das ferramentas que eu tenho, das camadas de maturidade, você mostra que a tua empresa está numa camada inferior. Vamos pegar um exemplo de uma camada prejudicial para a empresa, que é a camada quinta. Não é a quarta, que está todo mundo felizinho, tristinho. Sabe aquele grupo assim, eu tenho que estar feliz todo dia para trabalhar. Não, meu filho, você tem que estar para trabalhar. Feliz ou triste, você tem que fazer o seu melhor. Então você já mostra na quarta. Mas a quinta ela é perigosa. A camada quinta é a camada onde você é tipo um adolescente, quer fazer tudo sozinho. Quer provar que pode dominar o mundo. Não aceita interdependência. As pessoas não aceitam críticas. É um adolescentão. Então, veja quanto argumento você tem para mostrar que a bioliderança em company, ou o trabalho da bioliderança numa corporação, faz todo sentido. Quanto de prejuízo você tem por contratar errado. E eu ajudo as empresas de RH, ou os departamentos de RH, a contratar melhor. Vou fazer 3 perguntas para você. O que você acredita, Wanda, que concepção, nascimento e aleitamento materno tem a ver com sucesso e fracasso? Eu acho que tem bastante a ver, né? Você acha que tem bastante a ver? Eu acho que tem. Ou não? Que é a história do indivíduo. Exato. Que ele traz de lá. Você então que é gestor, ou da área de RH, ou de uma série de qualquer outro departamento. Eu ensino as empresas a mapear 3 perguntas. O que eu percebi? A nossa vida tem altos e baixos, né? Como toda a vida. Altos e baixos, altos e baixos. E eu percebi que tem algumas pessoas, Wanda, que a cada queda, elas demoram mais para se levantar. E eu comecei a mapear, deixa eu mapear os 3 primeiros sucessos ou fracassos dessas pessoas. E eu percebi que isso é atendimento, não está em nenhum livro. Então, vou falar aqui, não está em nenhum livro, é meu atendimento histórico que eu estou comprovando. As pessoas que estão indo bem, caem. E cada queda é mais profunda, mas se levantam. Mas a queda sempre está crescendo mais. Faça essas 3 perguntas. Se você foi concebido com amor, se você nasceu naturalmente e se você tomou o leite da sua mãe. O que eu percebi? As pessoas que o baixo geralmente demora para levantar, as quedas são muito doídas, são pessoas que não tiveram os 3 primeiros sucessos, ou pelo menos 2 não tiveram. Ou seja, não fui concebido com amor. Ou seja, meu pai me abandonou, ou minha mãe foi nessa sozinha, foi um estupro, minha mãe me jogou fora, fui rejeitado. E o segundo não, eu nasci de cesárea porque escolheu ser cesárea e não vim naturalmente. Não vim naturalmente. E o terceiro que eu penso ser primordial, que é tomar o leite. Uma criança quando toma o leite da mãe,
quando ela chora, quando ela sente o cheiro da mãe. Fortalece o vínculo, né? Esse é o número 1, mas naquele cérebro que ainda é um pinguinho, já tem algo assim, esse peito é meu. Eu grito, ela vem. Eu dou o comando, ela chega. Ela passa por mim, eu sinto o cheiro, é meu. Sem falar na questão de vitaminas e etc, etc. Mas quando você pega, faz o teste você. Você deve ter algum amigo, Wanda, que tudo que faz bem. Sabe? Vai no esporte, vai bem. Ele joga tênis, ele vai bem. Ele joga golfe, ele vai bem. Ele joga futebol, ele vai bem. Na empresa, ele vai bem. Dá uma perguntada se ele não teve os 3 primeiros sucessos. Foi concebido com amor. O pai, por pior que o pai é pobre, mas a mulher chegou assim, tô grávida. E ele fala assim, maravilha, vamos pra cima, eu vou te ajudar, tamo junto nessa, é tudo que eu quero, mesmo não tendo dinheiro. Aquela mãe já se sente acolhida. Aquela gestação tem tudo para ser uma gestação muito boa. Um exemplo, quando você pega uma funcionária que tá grávida e quando ela engravida, em casa tá tudo certo. Mas a empresa, o nível de estresse dela sobe lá em cima, porque ela não sabe se ela vai voltar e vai ter o emprego dela. Aí você explica por que eu tenho pressão alta na gestação. O primeiro motivo de eclâmpsia, de pressão alta, é lógico que eu sempre olho o marido. Se o marido não for um bom marido no período de gestação da mulher, essa mulher vai ter pressão alta. Mas outro motivo, trabalho. Por exemplo, infecção urinária em mulheres grávidas, ela não sabe se ela vai ter a cadeira dela de volta. Ela não sabe se a casa dela, se o marido dela vai ser fiel na gestação. Que a maioria, ou tem um bom número de maridos que na gestação da mulher simplesmente travam. Não toco, não encosto, cuida, parece uma caneca de vidro. Então por isso que as pessoas adoecem, porque não amadurecem. Então esses são os vários exemplos aí que a gente usa para convencer os gestores. E pessoas que têm esse tipo, que não têm esses 3, né? Fatores de sucesso. Fatores de sucesso aí que passam uma vida inteira, né? Com problemas de relacionamento, com problemas no trabalho, com problemas emocionais. Teve uma pessoa que eu atendo que ele falou assim, tá, Juliana, agora eu sei porque que eu sempre tô lascado. O que eu faço com isso? Aí eu olhei para ele assim, não, agora você sabe o real motivo. Se você não teve os 3 primeiros sucessos, falar para você agora aqui na câmera. O fato de você saber disso não é para você se abraçar com vitimismo agora. Você saber disso agora, você sabe o porquê que você tem que se esforçar mais para conseguir as coisas. Antes você não sabia. Não, eu sempre teve que me esforçar mais, eu dou muito mais trabalho, me esforço muito mais para conquistar. Mas você não sabia o porquê, agora você sabe. Você tem que se esforçar muito mais para conquistar as coisas que você quer. Você falou agora de vitimização, né? Você menciona a importância de abandonar a cultura de vitimização e criar uma cultura sem enrolação nas corporações. O que é necessário para implantar essa mudança de mentalidade em ambientes de trabalho tradicionalmente resistentes à transformação? Bom, primeiro, biologicamente, o nosso cérebro ele usa toda a energia que a gente tem para guardar. Ele quer guardar energia, ele quer se resguardar. Entre você, num dia chuvoso, de frio, aqui em Cascavel, com aquele ventão, você vai para a academia ou fica no cobertor? O teu cérebro quer ficar no cobertor, com o ar ligado ou com a aquecedora funcionando. Então, para você vencer isso, você tem que desenrolar e tem que desafiar seu cérebro. Primeiro passo. E o vitimismo, ele tem um rastro. Já acabei de falar o trilho. Os 3 primeiros sucessos, os 3 primeiros fracassos. Ele tem um trilho. E quando você encontra pessoas vitimistas no negócio, muita atenção agora você que é gestor. Se você tem funcionários que são os coitadinhos e os vitimistas, ele tem a capacidade de impactar outras pessoas. É como se fosse um vírus. Então o vitimista e o coitadinho, ele tem aderência. E você não pode permitir que na tua empresa tenha aderência dessas pessoas. A Gasola troca essas pessoas, manda embora. Normalmente algumas empresas pensam assim, se é a cultura delas. Agora, você pode ajudar as pessoas a serem mais fortes, que é aplicar a bioliderança de uma forma completa dentro do teu negócio.
E o primeiro passo é você mostrar para elas o quanto que o vitimismo, o coitadismo, está na mão delas sair. Aquele famoso personagem do desenho animado, ó céus, ó vida, você pode mostrar que está na mão dela sair. Certa vez um cliente meu, militar, chegou para mim e falou, estou me separando da minha esposa. Ele sentou na cadeira assim, se jogou na cadeira como um derrotado. E eu perguntei, mas por que estão se separando? Ele assim, também não sei, cara, eu fiz tudo por ela. Foi essa deixa que eu peguei para falar assim, será que você não fez tudo e não deixou ela fazer nada? Será que você amarrou ela numa redoma? Você prendeu ela num cercadinho que ela não pôde fazer nada por você? Será que você não executou um papel de pai em vez de marido? Eu sempre uso a expressão de macho e fêmea. Cada um tem o seu lugar. O marido tem que fazer papel de macho. A mulher tem que fazer o papel de fêmea. Porque é biologia. É biológico. Macho e fêmea. E aí você não dá espaço para essa pessoa, é lógico que não vai dar certo. E isso, o quanto tem disso nas corporações? As pessoas não terem o seu espaço, não poderem exercer o seu negócio, mas principalmente, voltando para fechar a questão do vitimismo e do coitadismo. As pessoas coitadinhas e vitimistas, o resultado delas é menor. Porque quando elas não dão resultado, elas terceirizam a culpa. É culpa da empresa, é culpa do meu salário, é culpa do fulano, é culpa da máquina, é culpa do processo. Sempre falta alguma coisa. Faltou alguma coisa. E falta, por exemplo, por que as pessoas sofrem com o fígado? O fígado é um órgão ligado extremamente a faltas. Falta de carinho, falta de afeto, falta de recursos. Então, quando você tem essas pessoas na empresa, é o momento de você fortalecê-las. E muitas vezes, eu uma vez escutei isso de um grande consultor ligado ao ramo de outplacement, que é você recolocar as pessoas no mercado de trabalho. Empresas especializadas nisso. E ele falou uma vez assim, Juliano, a demissão é uma dádiva de Deus. É um presente que você ganha. Depois daquilo que eu escutei em 2014, eu concordo plenamente com ele. Quando você é demitido de alguma empresa, seja pelo desempenho da empresa ou seja pelo seu desempenho, é um presente que a vida está te dando. Para você recomeçar, para você ressignificar, para você entender que aquele não era o teu momento, aquele não era a tua empresa. Então, vou dar um exemplo. Hemorroida. Creio que muita gente sofre de hemorroida. Hemorroida é o conflito mais sério ligado a não sei se é aqui que eu me sento. Não sei se aqui é o meu lugar. Não sei se esse lugar está me fazendo bem. Toda cadeira que eu sento é desconfortável. Isto é o conflito emocional ligado à hemorroida. E aí, quando você não se encaixa em um ambiente de trabalho, essa é uma das doenças que pode ser acometida para você. Então, a bioliderança ela contempla, e como é para um vitimista saber disso? Você está doente é por conta desse teu conflito de identidade, você não sabe quem você é. E a pessoa, aí ela começa a se entender, querer provocar, alguns se encolhem, outros falam, não, peraí, eu preciso sair disso. Por exemplo, você tem filhos. A pessoa lá começa a trabalhar, casa, tem o primeiro filhinho. E ele simplesmente deixa tudo para a esposa. A educação, cuidado, zelo, brincadeira, ordem. Você só fica com o trabalho. Tem uma parte que é sua. Então, se você hoje se vê pai e não sabe muito o que fazer, leia o livro de Efésios. Mas uma coisa que eu falo sempre para todo homem. Tá namorando, vai casar? Tem certeza que vai casar? Senta você, maridão ou noivão, e leia Provérbios 31 para sua esposa, olhando para ela. Se você sentir que você pode fazer isso, case. Que é o Provérbios da mulher virtuosa. Se você não vê a tua mulher como a figura mais importante da tua vida, tem coisa errada. Isso eu falo nos treinamentos corporativos. Quem é casado? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu peço assim, um exercício aqui agora, estou dando um treinamento para a galera. Quais são as pessoas mais importantes da sua vida? Eu treinei muita gente aqui em Cascavel com essa frase. Aí todo mundo, meus filhos, minha mãe, meu pai, meu marido, meus irmãos, aí vai, né? Menos ele. Não, isso eu nem vou falar. Mas a pessoa mais importante, se você é casado, a pessoa mais importante da sua vida chama-se sua esposa ou seu marido.
Quando você coloca os filhos na frente da sua esposa, a sua esposa vai adoecer. Os níveis de estrogênio dela vão cair, porque ela não vai se sentir mais mulher da casa. Se você tem uma filhinha, e você é casado, e você tem uma filha, e você coloca a tua filha no primeiro lugar, aquela filha vai amadurecer mais rápido e aquela sua esposa vai adoecer mais rápido. Vou repetir. Se você é casado, tem filha, e você coloca a sua filha em primeiro lugar, coisa que é comum, aquela menina vai amadurecer mais rápido. Ela não vai menstruar com 12, 13, ela vai menstruar com 9, com 10. Porque ela vai se sentir tão dona daquela casa, mais que a mãe. E aquela mulher, se ela se sentir menor, ela pode adoecer. Os níveis de hormônio feminino podem cair. Ela vai ter problema em pelve, vai ter problema em ossos. Porque o osso é um órgão extremamente ligado à desvalorização. Se eu desvalorizar a minha fêmea, quais são os órgãos de fêmea? Útero, ovário, trompa e mama. Então você tem que valorizar a tua fêmea. Então eu uso essa perguntinha. Aí as pessoas entendem assim, putz, então quer dizer que eu tenho que colocar a minha mulher em primeiro lugar? Está na Bíblia também. Está lá escrito. É a sua mulher. E quando você casa, quem que é a tua família? A família nova. A nova, sua mulher. Você casou e você tem o seu sistema familiar de origem. Meu pai e minha mãe, que moram aqui para trás. A partir do momento que eu saí de casa e montei o meu sistema, a minha família é a Carla, minha esposa e meus 2 filhos. Mas tem homens que não meus conseguem pais são se os meus desligar. parentes. Justamente, mas tem homens que não conseguem se desligar disso e colocam os seus pais em primeiro lugar, em segundo lugar, a sua esposa. Isso quando colocam a esposa em segundo lugar. Às vezes colocam o trabalho em primeiro lugar. Exato. Eu, muitas vezes, eu posso falar com propriedade, muitas vezes coloquei o trabalho em primeiro lugar. Uhum. Chegava a consultas médicas da minha esposa com os meus filhos que eu falava, estou em reunião, eu me escondia atrás do trabalho. Agora, quanto isso vai impactar? Se você tem 2, 3 filhos, muita importância para o primeiro filho. Que às vezes a gente acaba esquecendo. O segundo a gente faz mais ou menos, o terceiro a gente larga, mas o primeiro é onde muitos pais se escondem. Deixa a mãe fazer todo o trabalho. Então isso é maturidade. E a maturidade é o que é? Você enxergar o mundo de verdade. O professor Olavo falava isso pra gente. O mundo de verdade. E não o mundo encoberto para você não enxergar como ele é. Se você está com problema no casamento, a responsabilidade é sua. Se a tua performance no trabalho não está boa, nem sempre é um problema só da empresa. É muito do seu... Eu atendi gestores, Wanda, que, sei lá, 30 mil de salário que estavam 15 anos sem estudar. E aí, de repente, o mundo vem com aquela avalanche de novidade, de agilidade, inteligência artificial, agilidade em ferramentas, e a pessoa ali deitada em berço esplêndido. Acomodado. Isso é imaturidade. Uhum. Então, a bioliderança ela contempla todos esses temas para trazer a vida real para as pessoas. E é isso que eu faço da minha vida desde que eu me conheço aí como gestor. Interessante. Estamos chegando, né, num momento bem interessante aqui. Gazola, a liderança que você promove não é apenas sobre gerir, não é? Mas sobre deixar um legado. Uhum. Na sua visão, qual é o maior desafio de líderes contemporâneos na construção de um legado que realmente transforme vidas e a própria organização? Eu sempre... por que eu uso bastante essa fala? Porque quando você atinge uma camada 10ª, uma camada 9ª, 10ª e 11ª, é onde você já deixa um legado. E o que é o legado? Quando você passou pela vida das pessoas, o que as pessoas falam de você? Quando você demite alguém, essa pessoa sai da tua vida magoada? Será que quando você demite alguém, essa pessoa sai agradecida? O que é legado? Vamos supor que você trabalha numa empresa que você não pode prometer muitas coisas. Você é gestor e não pode prometer salário, não pode prometer benefícios de monte. Mas você pode dar um excelente clima de empresa. Aquilo é um legado.
E muita gente se agarra no que não pode entregar. Eu não posso te prometer nada, a empresa é assim. Olha, não vou te prometer salário porque eu não sei, o chefe não deixa. Ou você é aquele que demite alguém e a pessoa fala assim, foi lá, se reconstruiu, e volta para você e fala assim, cara, muito obrigado por você ter me desligado aquela vez. Que lá eu entendi o porquê que eu fui desligado. Legado é quando você promove alguém para outros lugares e essa pessoa fala assim, poxa, se não fosse você eu não estaria aqui. Legado é você pegar um funcionário que é viciado em álcool e você mostrar para ele que o álcool que ele está conectado é com a ausência materna que ele tem. Muito importante isso. O álcool, a ausência materna. Drogas pesadas, a ausência paterna. E você ser um gestor que você traz esse funcionário, explica, orienta, ele sai do álcool, ele olha para você, ele entende que a vida adulta é uma vida melhor. A pessoa fala, né? Poxa, eu queria ser criança, queria voltar e ser na minha época da adolescência. Eu não. Quanto mais maduro, mais feliz a gente fica. A maturidade é você poder ver Deus numa folha que cai na sua frente no chão. E é gostoso demais quando você entende isso. E óbvio, né? Essa questão toda de você incorporar e fazer com que isso aconteça faz parte dos processos da bioliderança e você tem um caminho muito amplo para chegar nesses resultados. Muito legal, olha, muito bacana esse bate-papo, viu? Explica para nós aqui, conta para nós esse teu livro, você é escritor aqui, Deixa para mim, Doses Diárias de Maturidade. Bom, esse livro, eu nunca tive a ideia de escrever alguma coisa para livro. Mas eu sempre gostei muito, desde a minha época se você é aí da escola, eu sempre escrevia muito nas redações. Então, a galera ficava muito impressionada comigo, porque às vezes eu tenho 45 anos, eu fazia redação naqueles folha de papel almaço, né? Um bebê, almaço né? que era? Gasola. É? Almaço. Era almaço, se não me engano, de 4 páginas. Ainda tem, né, Gasola? Ainda tem? Claro. Que hoje em dia vai com o notebook, né? Vai com o celular na aula. Mas eu fazia as 4 páginas de uma redação. Então escrever nunca foi problema para mim. E aí eu fui guardando, eu comecei a escrever algumas coisas e abri um podcast no Spotify. Então, para você fazer um áudio, uma dica, um conselho, você escreve ela e depois você lê. E aquilo ficou lá, ficou nos arquivos. E eu falei, não, peraí. E esse livro Deixa para mim é um apelido que eu tive na minha época corporativa. No Amigo Secreto, Wanda, não lembro agora do ano, pessoa que me pegou, começou a falar lá, meu amigo secreto é isso, e ninguém se manifestava. Daí ela falou assim, meu amigo secreto é aquele cara que tudo que é projeto que a companhia lança, ele fala, deixa pra mim. Aí todo mundo, né, Juliano e tal. Eu peguei e guardei. Então esse livro tem aí 6 ou 7 anos de conteúdo, de experiências na área de gestão, experiências com a bioliderança, experiências com a cristocracia, dicas de gestão, aprendizados, por exemplo, dirigindo carro. Tem um texto que eu gosto muito de falar. Eu dirigindo carro aqui numa rua qualquer aqui em Cascavel, indo levar meus filhos na escola, a mulher no trabalho e eu no trabalho. E na baixada de uma rua eu vi aqueles catador de papel, aquelas carrocinhas. Ele estava saindo da casa dele, preparando para entrar no material de trabalho dele. Ele estava com o celular na cintura e um fiozinho e um fone de ouvido nos ouvidos e dançando. 6:30 da manhã. E eu pensei assim, aqui está um aprendizado. Independente da tua função, qual é a tua profissão, seja ela glamurosa ou não, mas como você encara aquele dia. Então tem ali trechos do dia a dia, mais uma série de outros insights. Meu primeiro livro, e tenho muito orgulho de ter escrito, é o primeiro, né? A gente sempre apanha no primeiro. Parabéns. São 333 páginas, divididos em mais de 20 sessões de desenvolvimento humano, de liderança, de fortalecimento. E o segundo livro agora também está na reta, mas esse já não é mais Deixa para mim. É outra vertente. E esse aqui serviu de piloto para eu melhorar ainda mais. Já está para ser lançado? Eu acredito que segundo semestre de 2025. Olha. Eu lancei esse em fevereiro do ano passado. Muito bem. E tenho muito orgulho aí de poder falar, né? Eu sou escritor. Tem que ter orgulho mesmo, né, Gasola? Nossa, É uma
É E é diferente. um legado também, né? Sabe Deixar quando todo você aquele reúne as pessoas? O trabalho. lançamento que eu fiz não foi um lançamento aberto ao público, foi um lançamento para as pessoas que fizeram parte desse livro. Bacana. Clientes, né? Mas deveria. Não, lógico que eu deveria. O segundo, sim. O segundo eu devo fazer um barulho maior e estender para todo mundo. E vem contar pra gente aqui. E Sem falar dúvida, dele aqui. sem dúvida. Porque esse assunto não se esgota aqui nesse bate-papo, porque é amplo demais, não é? Não, a bioliderança hoje, eu sempre falo que não tem hoje programa de desenvolvimento humano corporativo mais completo e robusto e profundo do que a bioliderança. São mais de 70 conteúdos para serem ministrados em um ano de convívio. São 52 princípios de lideranças bíblicos, comunicação não violenta, camadas de maturidade, reprogramação biológica, a CNV, que a gente nem falou, que a comunicação não violenta, ela é formidável. Muito interessante. E eu sou suspeito para falar de CNV porque eu tinha muita comunicação violenta. Se você pegar hoje as minhas lives, lá de 5 anos atrás, tinha uma série de palavrões. Nos meus treinamentos, volta e meia, eu tirava um ou outro. Hoje, eu costumo já não usar mais. Não, mas esse assunto é um assunto que a gente pode conversar especificamente né? Porque é muito interessante que isso existe no meio corporativo, no meio doméstico mesmo, em casa, no muito dia que isso reflete no dia a dia. Né? Muito interessante aí. Gazola, olha, quero te agradecer e abrir esse espaço para você voltar para fazer o lançamento do teu livro aqui com a gente, bater esse papo e falar dessa comunicação não violenta, que é um dos assuntos assim que eu acho assim muito interessante. E essa questão de você cuidar das instituições, dos colaboradores, isso é fundamental. E você, como é que você faz isso? Você o tamanho da empresa importa? Pequena, média, grande? Ser humano é ser humano. Eu atendo empresas de 17 funcionários, atendo empresas de 600 funcionários. Não importa. Você vai fazer como Moisés estava muito perdido, levando a galera do Egito para a terra que emanava leite e mel. Jetro, seu sogro, falou assim: viu, bonitão, não tá legal isso aí, você tá apanhando. Então você começa a delegar. Então, independente do tamanho da empresa, a bioliderança você ensina para as lideranças, das lideranças vão para o segundo nível, do segundo nível vai para o terceiro nível. Se a empresa for grande. Se a empresa for pequena, você desenvolve os gestores e a coisa se dissipa meio que pela gravidade. Né? Mas o tamanho dela não importa. O que importa é a mentalidade do gestor. Tá, então pode contratar o Juliano para uma empresa de pequeno porte. Pode. Exato. Tem um trabalho que eu faço que talvez seja oportuno para os empresários aqui de Cascavel, se eu puder falar. E são empresas menores. As empresas me contratam para atender uma vez por mês o funcionário que ele tem. Então o funcionário tem uma sessão comigo por mês, com todo esse material para ela amadurecer. E isso faz parte do orçamento da empresa. Olha, não pesa. Isso é interessante. Não pesa. E você consegue ter a bioliderança de um programa robusto para um funcionário teu uma vez por mês. Aí ele agenda comigo e ele agenda comigo. Aí é um trabalho meu com o funcionário. Com isso você vai fortalecendo a empresa de forma silenciosa, sem fazer muito barulho, mas você tem pessoas mais fortes dentro do seu negócio e não pessoas feitas de cristal, que se abatem no primeiro não, quando vem alguma doença, um luto, cai e não consegue levantar. Então esse é o meu trabalho, deixar as pessoas mais fortes primeiro e boas depois. Maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Por você dispor esse tempo aqui com a gente. Que clima agradável. Adorei, que delícia bater esse papo. Aprendi muito também com você aqui. Eu também. Que sempre a gente aprende, né, Gazola? Que legal. Pessoal, muito obrigada por acompanharem a gente. Não esqueça, não deixe de compartilhar com os amigos, com familiares, com colegas de trabalho também. Até mais, aguardamos vocês. Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau.